vez, eu, Carlos Paulo Lemos, estou com vocês para discutirmos sobre o estágio. Nós já vimos as modalidades de estágio, que são o estágio obrigatório, que tem as formas de aproveitamento que pode ser das suas atividades profissionais ou até mesmo de alguma atividade de extensão, monitoria ou iniciação científica que você tenha feito. Por fim, caso você queira enriquecer o seu currículo, você pode também realizar o estágio não obrigatório. Nós vimos também algumas informações interessantes retiradas da regulamentação do nosso estágio. Vamos então observar mais algumas informações bem interessantes sobre esta resolução 22 de 2011, de 29 de março de 2011. Convido vocês a ficarem atentos a novas resoluções que possam surgir. Por quê? Porque se surgir uma nova legislação pertinente ao estágio, algumas das informações passadas a vocês podem ser alteradas. Chamo a atenção para vocês no artigo 13. O artigo 13 diz que o estágio poderá ser realizado integral ou parcialmente no decorrer do curso em até 3 concedentes, ou seja, no máximo em 3 empresas, desde que sejam cumpridos no mínimo 60 horas contínuas em pelo menos uma concedente. Ou seja, imagine o caso de um determinado curso onde o estágio obrigatório tenha uma quantidade mínima de 120 horas. Se você dividir 120 por 3 concedentes, dará então 4 vezes 3, 12, 40 horas. 40 horas é menor que esse mínimo de 60 horas. Então, não seria possível. O que seria possível era você fazer 60 horas em uma empresa, no mínimo 60 horas, ou seja, 120 menos 60, e dividir o restante, as outras 60, por 2, ou seja, 30 horas em outras 2 empresas. Em uma empresa, 60 horas, outra empresa 30, outra empresa 30. 60 com 30, 90, com mais 30, 120, fazendo aquele total mínimo exigido para esse curso fictício que nós estamos utilizando como exemplo. Para cada estágio devem ser providenciados os respectivos termos de compromisso e planos de estágio. Por quê? Porque essas são condições sine qua non para a consolidação de que você não tem vínculo empregatício com aquela empresa, e isso para evitar problemas no caso de uma fiscalização, por exemplo. O 14º artigo fala sobre as condições para aprovação do estágio. São 5 condições básicas. A primeira delas, o cumprimento efetivo da carga horária mínima prevista no projeto pedagógico do curso. A segunda, o cumprimento dos prazos estipulados junto aos professores orientadores e coordenação de estágio. Carlos, então quer dizer que se um estudante não cumprir com um prazo estipulado pelo professor orientador, isso é razão para a reprovação do estágio? Pelo que está dizendo o artigo 14, sim. Apresentação das várias atividades e etapas cumprindo agendamento anterior. Entrega da documentação exigida para a formalização do estágio. Então outra pergunta, Carlos. Quer dizer que se o estudante, o estagiário, esquecer de entregar um determinado documento, qualquer que seja ele, a falta desse documento na pasta do estagiário é condição para a reprovação do estudante? Sim. Por fim, a obtenção de 20% de aproveitamento no estágio, conforme o artigo 20 desse regulamento. O 19º artigo diz que a avaliação do estágio realizar-se-á simultaneamente e ao final do estágio. Por quem? Pelo professor orientador e pelo supervisor da concedente, por meio de 3 instrumentos avaliativos. Primeiro, avaliação do supervisor da concedente, que nós já mostramos anteriormente. O relatório final, que é a avaliação feita pelo professor orientador.
e a apresentação oral de estágio, avaliada por banca, indicada por quem? Pelo professor orientador e pela coordenação de estágio. Parágrafo 1º. O relatório final deverá ser elaborado de acordo com as recomendações contidas nas normas de elaboração de relatório de estágio do IFTM. Então, pessoal, fiquem atentos a essas regras, a essas normas de elaboração do IFTM e entregue a coordenação de estágio. Olhe, fique muito atento a esse prazo, em até 45 dias após a finalização do estágio e, no mínimo, 10 dias antes da apresentação oral. Ou seja, terminei meu estágio hoje, conto 45 dias. Eu tenho até o 45º dia após o término do meu estágio para eu apresentar à coordenação de estágio egresso o meu relatório. E eu posso defender o meu estágio através da apresentação oral em até 10 dias após o término, em até 10 dias após a entrega desse relatório. Somando então os 45 com 10, 55 dias. A apresentação oral será obrigatória para os cursos técnicos de nível médio e cursos de graduação e observar-se-á a previsão contida no respectivo PPC do curso. O 29º artigo estabelece o prazo de 5 anos para a conclusão do estágio no ensino técnico profissionalizante. Esse artigo 29 ele está em acordo com o que diz o parágrafo 4º do artigo 2º da Resolução CNE/CNB número 1, de 21 de janeiro de 2004. Entendido? Caso tenha ficado alguma dúvida, convido vocês mais uma vez a acessar o site www.iftm.edu.br/Patos de Minas/estágio e, mesmo assim, se não conseguir encontrar as suas respostas no site, entre em contato com a coordenação de estágio e egressos. Um grande abraço, espero que tenha contribuído para um bom estágio seus e até a próxima.